Nós chegamos na terceira parte da nossa série, Uma História de Amor. Uma série em 4 partes. E hoje nós vamos falar sobre o nosso desejo de liberdade. Para isso nós vamos ler o texto que nos apresenta o que aconteceu naquela manhã de domingo. E eu escolhi o Evangelho de Marcos, porque é o Evangelho de Marcos que nós lemos juntos como igreja durante a semana. E no seu capítulo 16, nos 6 primeiros versos, diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Nós vamos usar esse texto na reflexão desta manhã, mas vamos utilizar outros textos também para trabalhar com o nosso tema. E eu quero começar dizendo para você o que está diante de você aí, no verso 6. Aquele anjo, o evangelista Marcos nos descreve como um jovem vestido de branco, mas nós sabemos pelos outros evangelhos que era um anjo de fato. Este homem, esse anjo, ele diz para essas mulheres: não tenham medo. Aquelas mulheres estavam com medo, e elas estavam com medo. É importante nós percebermos o motivo deste medo, porque elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Elas estavam certas de que iam encontrar uma pedra grande, pesada, e iam ter dificuldades em remover essa pedra. E quando elas chegam perto do sepulcro, elas já veem que aquela pedra enorme está deslocada, o túmulo está aberto. Isso gerou uma insegurança naquelas mulheres. Elas não sabiam o que estava acontecendo, então elas entram e encontram este anjo dizendo: não tenham medo. Percebam que aquelas mulheres tinham medo no aspecto físico, ou seja, diante dos acontecimentos, como eu acabei de descrever. Mas havia um medo também relacionado à nossa e à delas espiritualidade. Porque aquelas mulheres, naquele momento, elas perderam o significado do que estava acontecendo. Elas não estavam entendendo nem espiritualmente o que significava aquilo. Percebam, meus amados irmãos, o desconhecido, aquilo que nós não dominamos, aquilo que nos surpreende, aquilo que é uma surpresa para nós, normalmente nos traz insegurança e nos traz medo. Agora, isso aconteceu e o anjo vai dizer para elas na sequência do texto. Isso aconteceu porque elas esqueceram das palavras de Jesus. Aquelas mulheres estavam olhando para as circunstâncias. Cadê Jesus? Mas elas esqueceram da própria verdade, que o próprio Cristo anunciou que isso precisava acontecer. O que aconteceu com aquelas mulheres é uma experiência que ocorre comigo e com você quase todos os dias. Meus amados irmãos, nós corremos um grande perigo. Até na manhã de Páscoa, hoje, nós corremos o perigo de nos esquecermos o significado destas coisas. Nós que somos discípulos. E eu não estou falando de coelhinho, de ovo de Páscoa. Não tenho crise com isso, não.
você pode curtir isso tudo com as suas crianças, mas desde que você não perca o significado espiritual deste dia, deste domingo. O anjo diz, não tenham medo. E ele diz também, ele foi crucificado. Ele ressuscitou. O que nós precisamos entender aqui, nesta manhã, e agora a gente vai caminhar com o tema, é de que o que o anjo está dizendo para aquelas mulheres, e depois o próprio Cristo fala, em outro evangelho, o próprio Cristo aparece para Maria Madalena, o que ele está dizendo é, agora vocês estão livres. É isso que significa. Ele foi crucificado, ele ressuscitou, vocês estão livres. Não tenham mais medo dos seus pecados. Porque são os nossos pecados que mais nos trazem medo. Medo de cometer e culpa de ter cometido. E isso normalmente nos afasta de Deus. E o que o anjo estava dizendo, olha, não temas. Os seus pecados estão perdoados. Vocês não são mais escravas. Vocês não são mais escravas do pecado justamente porque Jesus ressuscitou. Dar liberdade a alguém é uma história de amor. Dar liberdade a alguém que era escravo é uma prova, uma história de amor. E é justamente uma história de amor porque o meu desejo, o que eu quero para a minha vida, o que eu mais quero para a minha vida é liberdade. E quando alguém que tem um poder sobrenatural sobre todas as coisas, ele percebe que eu estou escravo de alguma coisa, e ele me liberta disso que eu estou escravo, eu tenho diante de mim a maior história de amor de todos os tempos. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é quando nós buscamos a liberdade sem conhecer a verdade. Porque todo ser humano vai buscar a verdade. Agora, quando nós buscamos essa liberdade sem a verdade do Evangelho, nós conquistamos o que eu chamo de uma liberdade falsa. Porque não é baseada na verdade. Olha o texto que nós lemos agora há pouco, de João 8, 31. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E Jesus continua. E conhecerão a verdade. Vocês leram agora há pouco. E a verdade quem que vos... Não tem o que aí, né? Mas que os libertará. Meus amados irmãos, o pecado nos escraviza. Sabe por quê? Porque ele nos ilude. O pecado nos apresenta fantasias. Nos faz viver num mundo da ilusão, num mundo do que seria ideal. E nos faz nos esquecer do que Jesus fez por nós. Do que aconteceu naquela manhã de domingo. Mentiras são vendidas como se fosse algo muito bom, mas são mentiras. E aí você pensa assim, não, mas essa mentira que está sendo vendida, você pensa assim, não, mas isso vai me dar prazer. Seja qual for o prazer físico, relacionado ao que você come, ao que você bebe, ao que você injeta, ao que você cheira, ou ao relacionamento físico que você tem com alguém. Não, mas isso é muito bom, eu vou me sentir livre, eu preciso disso, isso vai me dar prazer. E aí, em busca do prazer, você compra essa mentira de liberdade. Não, mas eu vou ter sucesso. Eu sei que esses contratos aqui, eu sei que eu estou numa posição de autoridade, eu sei que esses contratos não estão dentro da lei, mas isso vai ser importante para eu ter mais poder. Mentira!
Porque quando eu tiver poder, eu vou ser mais livre, eu vou mandar nas pessoas, eu vou também ajudar muitas pessoas. Mentira! Não, porque eu vou conseguir conquistas. Então você adquira isso, você adquira aquilo, porque se você adquirir isso, adquirir aquilo, ou se você construir alguma coisa grande, você vai conquistar mulheres, você vai conquistar homens, você vai conquistar crianças, você vai conquistar idosos, as pessoas vão te amar. E aí você vai se sentir mais livre. Mentira! E ser religioso também não ajuda, porque o texto diz que aqueles homens responderam, mas nós somos descendentes de Abraão. Nunca fomos escravos de ninguém. Como que você pode dizer que seremos livres? Ser religioso não te livra de ser ludibriado por Satanás. Porque o texto diz que todo aquele, no mesmo texto aí, termina dizendo, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não adianta frequentar a igreja se você vive pecando. Não adianta fazer boas obras se você vive pecando. Aquele que vive pecando mostra que ele não consegue se libertar deste pecado. Alguém que não consegue se libertar de alguma coisa é escravo desta alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui. São palavras de Jesus, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E nós estamos no verso 34 de João 8, eu vou dar um salto para o 44. Que olha o que diz. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Jesus está falando para esse grupo de pessoas aí. E querem realizar o desejo deles. Olha a profundidade dessa afirmação. O meu desejo é realizar o desejo do meu pai. Mas o meu pai aqui no caso é o diabo. É Jesus falando para essas pessoas. Foi ele homicida desde o princípio. E olha qual que é o grande problema do diabo. O grande problema do diabo é que ele não se apegou à verdade. E nós vimos antes que se você conhece a verdade te liberta. O diabo não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. É fantasia, é ilusão o que ele te oferece. Quando mente, fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso. E Jesus até dá um título para ele. Ele é o pai da mentira. Isso é tão sério e tão simples que a gente resume em uma afirmação. Se você é mentiroso, criança, adolescente, jovem, adulto ou idoso, o teu pai não é Deus. É o diabo. É por isso que Jesus morreu na cruz naquela sexta-feira e ressuscitou naquele domingo. Para que você fosse livre da mentira. Para que você não fosse mais ludibriado. Para que você fosse liberto. Porque você deseja ser livre. Mas o diabo é mais poderoso e mais inteligente que você. Ele não é mais que Deus. Mas ele é mais poderoso que você. Então ele sabendo do seu desejo de liberdade, ele vai te oferecer essa liberdade com mentiras. Eu vou passar um vídeo, nós vamos ver um vídeo agora. Esse vídeo chama The Arrows. É uma música cantada em inglês, vai aparecer a legenda. Fique bem atento, porque a canção é rápida. Mas você precisa entender o que está acontecendo nessa canção antes de nós soltarmos. O vídeo e a canção chama Arrows, que é a tradução de setas em inglês, se referindo àquele texto de Efésios 6, que fala do nosso escudo da fé, e é o nosso escudo da fé que nos protege das setas malignas, as setas do maligno, de Satanás. Agora, a canção é cantada como palavras de Satanás a você. O vídeo é forte.
algumas cenas, alguns flashes que vão passar são fortes. E ele é propositalmente forte. São palavras de Satanás para você nesta manhã de Páscoa. Since the beginning, know exactly how you work. I know all of your cravings, know what makes you go berserk. Been lying from the start just to make you play a part in my infinite rebellion against the Father God. Hate everything he is, and I make you hate him too. Make you hate him with your actions. It's so easy for me to do, 'cause you like it. Sin feels good for the ego, you love it. Oh, come on, baby, let your head going all the time. I'm winding you up like my perfect little puppet. You're my favorite role, but welcome to the show. But I'm watching you, and all of hell is with me too, helping me make my life look true. Oh, and there is a lie that works for everyone, everyone. A lie that opens up your heart so I can get me some more of your free will. I'm winding you, winding you. Give me the control, that's why I'm telling you. Selling you anything, everything, appealing to your human way of being. And I use it all against you just to keep your eyes from seeing past the life you're living, past the moment you're in, past the pleasure of your sin, or the cigarette you're smoking, choking on your lust. I'll make you drunk with pride, so deeply spun into my system that you won't see the light. Never mind that I'm drowning you, I keep deceiving you, 'cause I don't tell you about the God in heaven who loves you, who yearns for you. No, I don't tell you about the freedom of goodness and truth. Why would I tell you? Why would I tell you the truth? But I'll say that millions of years ago an accident exploded, and you're the result of this cosmic unknown with no real purpose, created for no real intent. The reason for your living is just coincidence. So all that remains is what you can gain. Whatever meaning you attach to your days, you decide. But I help you recognize the important things in life. Introducing money, that's the root of all evil, they say. So I attach your self-worth to the salary you're paid. Be a slave to your property, your jewelry, your cars and things. Advertise that lie up on the TV, so you want that thing. Selling bit by bit the little pieces of your soul, climbing up the ladder of economic control. Oh, the greed of man makes it so easy to pervert the Father's plan. Or I'll tell you there is a heaven, but there's many ways to get in. Keep you so confused that you stay bound to your sin. Tell you there are many ways to the same God. Keep you distracted with your methods so your heart stays hard. I'll make you think you've got spirituality, but it's really just emotional alchemy. All the vanity of self-idolatry. I never let you see that it breeds hedonism. Woo! And it's
este ser existe. E por que ele ia te contar a verdade? Porque ele ia te contar de um Deus que te dá a liberdade do perdão. De um Deus que te ama. Não. Seria tudo perfeito para Deus se ele fizesse isso. Ele quer destruir tudo. E a principal mentira de Satanás é prometer para você liberdade. Mas é uma liberdade falsa. Por isso que a continuação do texto que nós lemos diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, leia comigo: se o filho os libertar, isso aconteceu na Páscoa. Agora vocês não são mais escravos. Agora vocês são filhos de Deus. O maior benefício, o maior milagre não está na ressurreição de Cristo, mas no resultado disso na minha e na sua vida. Pela Páscoa, pelo resultado da Páscoa, agora nós somos filhos de Deus. Porque nós fomos adotados, nós fomos tornados herdeiros. É isso que diz o texto que está aí de Romanos 8. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos, aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Perceba como a ressurreição de Cristo está relacionada com a nossa vida, com a nossa ressurreição também. E é isso que o texto continua dizendo no verso 15, eu vou dar um salto. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, não, porque se isso acontecesse, vocês iam ficar com medo o tempo todo. Não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que o adota como filhos, por meio do qual vocês podem clamar: Abba, Pai. Por causa da Páscoa você não precisa ter medo. Nós somos adotados, nós podemos agora chamar Deus de Pai. E você pode perguntar: mas pastor, como que eu sei se eu sou ou não filho de Deus? O verso 16 responde: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o texto continua dizendo: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Perceba o que o texto está nos dizendo. Eu e você morremos naquela cruz na sexta-feira. Participamos dos sofrimentos de Cristo. Mas eu e você ressuscitamos nesta manhã de domingo. Aleluia! Porque nós participamos também da glória. E aí o verso 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. As nossas crises, os nossos probleminhas da vida são pequenos, irmãos. São passageiros. E quem os faz tornar grandes é Satanás, que é mentiroso. É isso que Jesus está querendo nos dizer. A Páscoa, ela nos traz esperança. A Páscoa nos conecta com aquilo que é mais importante nas nossas vidas. Mas nós costumamos nos esquecer disso. Por isso que Paulo nos alerta em Gálatas 5, dizendo: foi para a liberdade que Cristo
nos libertou. Repita comigo essa frase. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a quê? A um jugo de escravidão. Meus amados, depois no verso 13, eu dei um salto aí, do 1 para o 13. Ele fala, irmãos, se vocês foram chamados para a liberdade, não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Vocês foram chamados para a liberdade. Deus me colocou nesse púlpito hoje para eu lembrar você disso. E se você nunca ouviu isso, para você ouvir pela primeira vez hoje. Você foi chamado para a liberdade, mais do que isso, você foi comprado pela liberdade. E o preço foi um preço alto. Foi o próprio Cristo pendurado naquela cruz, para que você tivesse vida. E vida eterna. Vida abundante, essa vida que a gente conhece. Vida eterna, porque a morte foi vencida. Porque nós estamos livres, nós amamos o próximo como a nós mesmos. O meu desejo de ser amado é satisfeito em Cristo. A minha dificuldade em amar é resolvida em Cristo. O meu desejo de liberdade é cumprido em Cristo. É necessário apenas, como está aí no verso 1, permanecer firme. Meu amado irmão, não se comporte mais como um escravo. Isso não faz sentido para a sua vida. Não se entregue aos desejos da carne. Não seja egoísta. Ame a Deus, não ame os seus desejos. Porque o que você deseja, que não está de acordo com o desejo de Deus para a sua vida, na verdade não é desejo teu, é desejo de Satanás, que está te ludibriando, que está te enganando, que está mentindo, e você está caindo. Sirva e ame o próximo. Porque todo ser humano deseja liberdade. Discípulos e não discípulos. Todo ser humano deseja liberdade, mas a liberdade real só é possível por meio da verdade. É isso que nós lemos, vai aparecer na tela de novo, João 8,32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Irmãos, preste atenção nisso. Quando isso daí não ocorre, as pessoas vão buscar a liberdade em qualquer outra coisa. Vão buscar. E aí algumas pessoas que dizem que são sábias se tornam loucas. É isso que diz Romanos 1:22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Nós vamos ouvir agora uma entrevista. Foi dada há uns 15 dias. Eu estava no carro e ouvi essa entrevista. Para a rádio CBN. O nome da mulher que vai falar é Viviane Mosé. Essa mulher, ela é poetisa, ela é filósofa, ela é psicóloga, ela é psicanalista, ela é doutora em filosofia pela UFRJ e ela é especialista em políticas públicas. Viviane Mosé, pode soltar. Muito bom dia para você, Viviane Mosé. Bom dia, Milton. Vivi, vamos falar mais uma vez aqui sobre a gestão de si e a busca ou a conquista da própria liberdade. Pois é um tema antigo e que nos move muito, né? Especialmente na juventude. A gente briga muito pela liberdade. A gente já brigou muito pela liberdade no Brasil, liberdade política, né? Liberdade de expressão. E sem dúvida nenhuma que a gente precisa dessa liberdade, inclusive brigar por ela. Tem gente que inclusive diz que a liberdade é um nome que promete muito, mas nos dá muito pouco. Então é como se a gente precisasse dessa busca, mas de fato, que grau de liberdade a gente tem ou pode ter na vida, né? Isso que eu queria dizer para trabalhar com vocês hoje.
A gente nasce com a vida determinada. A gente nasce necessariamente para que a vida tenha fim um dia, né? Então a vida é finita e isso já nos tira a liberdade. A gente não tem como prolongar isso. Então a gente já nasce do limite. Agora, em relação aos outros seres, a gente ganha alguma liberdade. Aí é que a palavra liberdade vem. Os outros animais, eles nascem determinados pelos instintos. Então, a própria trajetória dos outros animais na natureza é pré-determinada. Eles reagem de modo pré-determinado. O ser humano, por ser mais aberto e por isso mais adaptável, ele nasce mais indeterminado, ainda mais indeterminado. Então, é como se, para sobreviver, o ser humano tivesse que adquirir o limite voluntário, né? Então, não é a natureza que me determina, mas a lei. Que lei me determina? A lei que os próprios seres humanos criaram. Por que eu quero falar disso? Porque nós temos alguma coisa que a gente não está lidando muito bem, que se chama cultura. A cultura é o complemento da natureza humana. Ela cria limites para que a gente possa crescer. Então, os limites existem, porque sem eles a gente morre. Por exemplo, o que comer, onde andar, o que fazer. Não é só uma questão moral, é uma questão também natural. Há lugares que se você vai, você morre, né? O neto do Chico Anísio foi nadar num lugar muito perigoso, provavelmente fazendo uma meditação, e morreu, né? Isso é totalmente humano, totalmente a vontade de liberdade, a vontade de meditação, a vontade de estar com a natureza não pode ser vivida diretamente, porque o mar é perigoso, enfim. Então a gente tem esse conjunto de regras da natureza, tem esses que têm que se complementar a nós, que são da cultura. Então é como se a liberdade fosse saber lidar com os limites. É esse o nosso papel na cultura. Então a cultura tem um grupo de valores que nós não necessariamente concordamos e brigamos para que esses valores se transformem. Então a gente briga por um espaço maior de ação, mas a indeterminação ou a liberdade total nos leva a uma insanidade, né? Então, por que me chama atenção isso? Porque nos últimos anos, assim, a gente tem vivido nas últimas décadas, o mundo sempre viveu em crise, mas a gente vive uma mudança muito significativa de rumos, né? Da cultura, uma mudança de valores, o que as coisas são, o virtual e especialmente o atual, isso mudou muito. Então, é como se todos os sofrimentos hoje dos seres humanos fossem por conta da cultura. Isso é um erro. É como se tudo que acontece de ruim no Brasil, por exemplo, no mundo, em qualquer lugar do mundo, fosse em função das escolhas culturais que fizemos. E isso não é verdade. Essas escolhas sempre nos farão sofrer de alguma maneira. O Freud fala muito isso no mal-estar da civilização. Mas não precisa nem só essa referência. A cultura é sempre limitadora e o nosso papel é sempre brigar por ela. O que nos faz sofrer de verdade é exatamente como se colocar nesse meio, como se colocar entre as paixões, as intensidades, a loucura que certamente nos agrada e nos encanta e a necessidade de estarmos em ordem, criando os filhos, indo trabalhar, seguindo a lei. Isso é típico de qualquer cultura e qualquer sociedade. Então eu queria chamar a atenção disso para dizer que a dor que a gente traz de viver, a angústia, o sofrimento, que todos nós, nossos ouvintes, a torcida do Flamengo, do Barcelona e do mundo inteiro, modo de dizer, né? Todos nós sofremos necessariamente. Mesmo que a gente seja milionário, mesmo que a gente more no meio do mato e tenha liberdade, mesmo que qualquer coisa. Nós lidamos com o limite da existência. E isso nos provoca angústia e sofrimento. E a única maneira de lidar com angústia e sofrimento, que vem da própria relação com a vida, é, antes de tudo, por meio da arte, por meio da comemoração, da festa, dos amigos, do convívio, que, além de tudo, também tem que ser limitado, né? Até isso tem que ser limitado. Mas, enfim, acho que é hora da gente retornar o valor da vida e tornar a vida mais vida, com mais consciência desse processo, ao invés de achar que a culpa é sempre do Estado, da mãe que não te amou, do pai que não teve dinheiro suficiente para você estudar na melhor escola, do seu cabelo que não é liso, ou de você não ter uma roupa. Não é isso. A vida em si tem essa questão e é ela, na verdade, que dá brilho, elegância e grandeza a tudo que a gente vive. Então é isso por hoje. Muito obrigado, Vivi. E até semana que vem. Eu que agradeço. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Essa mulher
na sua reflexão, ela está muito próxima de algumas conclusões que podem mudar a vida dela. Mas quando ela está assim, quando ela está na cara do gol, por falta da verdade, ela erra o caminho. Ela fala que a vida é finita e não há o que fazer. Nós estamos no domingo de Páscoa. Não há o que fazer com esta vida que é finita? Ela fala que os animais são pré-determinados pelos instintos, o ser humano é indeterminado. E por isso o ser humano precisa adquirir limites. A gente está dando joinha para ela. Legal, precisa de... Aí ela fala que o ser humano precisa de uma lei para definir os seus limites. Eu falo, nossa, eu estava no carro e falei, não, agora ela vai entrar com o evangelho. Aí ela fala, que lei? A lei que os próprios seres humanos criam. Pela cultura. Eu vou repetir o currículo dela. Ela é poetisa, filósofa, psicóloga, psicanalista, doutora em filosofia e especialista em políticas públicas. Ela diz que existe uma indeterminação e essa indeterminação nos impede de ter uma liberdade total e que isso nos leva à insanidade. E aí ela fala que nós sofremos porque a cultura é limitadora. Ou será que ela nos escraviza? O que nos faz sofrer é como nos colocamos nesse meio. Nós temos a necessidade de estarmos em ordem, ela fala. Será que é porque existe algo de errado com a gente? Mas ela fala que nós lidamos com o limite da existência. E a única saída, palavras dela, abre aspas, a única saída é a arte, festas e amigos. Independente de eu ser pastor e teólogo, basta você não ser um imbecil para você se questionar. Como que uma pessoa que estudou isso tudo chega a uma conclusão dessa? A única saída é a arte, as festas e os amigos. E aí quando ela percebe a besteira que falou, ela fala, e até isso é limitado. Isso também é limitante, ela fala. E aí vem as frases finais que são bombásticas para mudar a vida de qualquer ser humano. É hora de retornar o valor da vida. Como? E a próxima é melhor ainda. Tornar a vida mais vida neste processo. Aí você ouve, nossa, Viviane Mosé, vou postar isso no Facebook. Pessoal, vamos tornar a vida mais vida neste processo. Ela é poetisa também, né? E ela explica, ela fala que isso é necessário para nós lidarmos com os sofrimentos e as decepções da vida. Eu quero que vocês percebam que o símbolo da CBN eu coloquei propositalmente em cima da cruz aí. Porque são os valores de liberdade. O assunto era liberdade nessa entrevista. E o texto de Romanos 1:22. Eu não preciso nem dizer isso. A Bíblia fala, Romanos 1:22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque, meus amados irmãos, para nós concluirmos, meu desejo de liberdade só pode ser satisfeito em Cristo. Por isso o texto de João 11:25, que nós já lemos hoje, diz, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A ressurreição de Jesus naquela manhã afetou diretamente a minha vida. 1 Coríntios 6,14, que nós já lemos hoje também. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Leia o resto. E também nos ressuscitará. Uma história de amor que afetou a minha vida. Agora, diferente de um filósofo, eu tenho que dizer para você o que você tem que fazer. Diferente de um psicólogo que só quer te ouvir, eu tenho que dizer para você o caminho a seguir. Diferente de um psicanalista que vai te encher de drogas, eu vou te encher do evangelho. Então é o seguinte, o que nos resta fazer?
permanecer firmes. É isso que diz o texto de João 31 que nós já lemos. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, conhecerão a verdade vos libertará. E o texto de Paulo, aqui é João, agora Paulo em Gálatas 5:1 que nós já lemos, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes. Permanecer firme envolve, como Jesus fez, carregar algumas cruzes. É por isso que a imagem da série desse tema de hoje é um homem carregando uma cruz. A ideia não é você pensar em Jesus carregando essa cruz. A ideia é você pensar que o seu desejo de liberdade ele é satisfeito em Cristo, mas é necessário nós permanecermos firmes. E isso está escrito em Marcos 8:34. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas, gente, não se preocupe, porque voltando ao nosso texto original, o nosso texto primeiro de hoje, não tenham medo. Porque até ao carregar a nossa cruz, você vai se lembrar que Jesus ressuscitou. Que Ele vive. E porque Jesus ressuscitou e Ele está vivo, você e eu, nós somos livres. Por isso, você pode crer no amanhã. Por isso, temor não há. Nem temor da morte, talvez o maior medo que um ser humano pode ter, o medo da morte. Nem temor da morte, nem temor de Satanás, um mentiroso, porque ele foi derrotado. Você pode crer no amanhã, temor não há, porque você sabe que a sua vida está nas mãos do seu Senhor. Pai querido, Pai de amor, como é bom, Senhor, ouvir a Tua palavra, como ela é doce em nosso coração, Pai, como nos faz bem. Reconhecemos, Pai, reconhecemos aquilo que o Senhor fala, aquilo que nos atinge para transformar nossas vidas, Pai. A Tua verdade, Pai, é o Teu grande amor sobre nós e o sacrifício que Cristo fez para nos salvar e nos recuperar, Pai, para então nos tornar livres, Senhor. Pai, nos ajuda a nos manter firmes em Ti, firmes nessa verdade, Pai. Firme nessa verdade de que o preço que o Senhor pagou foi realmente suficiente, Pai. E podemos, Pai, como os Teus discípulos, anunciar essa verdade a todos que nós conhecemos, a todos que estão em nossas voltas, todos que se relacionam conosco, todos que ainda não Te conhecem, Pai. Sim. Nos ajuda como igreja do Senhor, Pai. Nos ajuda como discípulos do Senhor, Pai. Sim. A anunciar essa verdade a todo canto, Pai. Sim. Que possamos, Pai, como igreja, nesta cidade, neste bairro, transformar este lugar, Pai. Amém. Nos ajuda a ser Teus instrumentos aqui, Pai. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E que assim a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e o poder e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um que aqui está nesta manhã de domingo da ressurreição, e durante todas as nossas vidas, para todo sempre, até que o Senhor volte. Amém.